Salve, salve acupunturistas! Sejam bem-vindos no nosso programa Café com Acupuntura, né? Esse programa aqui onde nós discutimos sobre medicina tradicional chinesa e trazemos para vocês um conteúdo para que vocês possam ter maior segurança para tratar os desequilíbrios emocionais dos seus pacientes. Tá? Sejam muito bem-vindos, eu sou o professor Renner e hoje nós vamos falar sobre como o sono interfere nas emoções. Então vai ser incrível esse debate hoje, né? Durante esse final de semana eu recebi inúmeros comentários e perguntas através do direct, perguntando: professor, você fala tanto da avaliação do sono, da quantidade, da qualidade, você fala tanto sobre as questões emocionais, faz uma aula voltada para esse tema. Então, por isso, resolvi abordar esse tema hoje, né? Geralmente nós fazemos casos clínicos aqui, mas hoje vou abordar esse tema e amanhã, então, nós voltamos para os casos clínicos, tá? Vai ser até importante para nós entendermos vários fatores dentro do processo de limpeza, de dessensibilização das emoções, para definitivamente nós entendermos e compreendermos muito mais a fundo as questões emocionais e de inteligência emocional. Sejam todos bem-vindos e tenham um excelente dia. Bom dia, Lenion. Show de bola. Vamos lá? Vou fixar aqui então para nós começarmos, tá? Vamos falar de fisiologia energética naquele esquema que nós fazemos sempre. Café com acupuntura. Isso. Fixado. Aí. Muito bem. E lembrando, né, que hoje começa a jornada Acupunturistas que trata as emoções com segurança. Então, se você ainda não fez sua inscrição, corra que dá tempo. Mas é por pouco tempo, porque hoje às 8 horas da noite já teremos a nossa primeira aula e você não pode ficar de fora, tá? Você não pode ficar de fora desse evento que vai ser incrível. Hoje nós teremos nossa primeira aula, quarta-feira a segunda, quinta-feira a terceira e domingo a quarta aula. Tá? Vai ser incrível, vai ser uma semana inteira de conhecimento com um conteúdo incrível, denso e brutal. Aguardo vocês então. Vamos lá então? Olha, quando nós precisamos falar sobre as questões, né, da importância do sono nas emoções, falar da fisiologia energética do sono, falar da fisiologia energética das emoções, nós precisamos definitivamente entender de fisiologia energética. Então, para que eu possa explicar melhor isso, trazendo a visão da medicina ocidental, das pesquisas recentes que nós temos hoje, eu preciso falar um pouquinho, dar um passo atrás para falar um pouquinho mais sobre a medicina chinesa, sobre a fisiologia energética mesmo. Tá? Porque aí eu faço a reunião das duas, elas vão se casar muito bem e aí fica muito mais fácil para vocês entenderem. Tá? Então vamos lá, vamos entender um pouquinho aqui, porque nós vamos ter que entender que para falar de emoções, inclusive nós temos que entender a respeito, né, de todos os fatores energéticos e emocionais. Então, nós temos que entender que existem 3 tipos de energias primárias, tá? Então aqui, ó, energias primárias. Quais são as energias primárias? Então a primeira energia é a energia ancestral, a energia Jin Qi, que vem lá da concepção. Energia Jin Qi. Professor, mas o sono é importante, energia Jin Qi? Sim, eu vou explicar mais pra frente. Professor, mas as emoções importam na energia Jin Qi? Também, tá? Então, olha só que nós precisamos ir lá na base, tá? Ir lá na base. E aí, nós temos, então, a energia Yang Qi e a energia Yin Qi. Essas são as energias primárias. Mas essas energias primárias, elas formam, a junção delas, formam outras energias que são as energias secundárias. Energias secundárias. Que aí entra os Jing'e, que são os líquidos orgânicos. Tá? Entra o Shui Qi, que é o sangue.
Tá? Então, outras energias vão ser formadas através da junção das energias primárias. Tá? Então isso aqui é importante. E para nós entendermos isso, nós precisamos saber como que ocorre essa interação dessas energias para a formação das energias secundárias, onde? Dentro do organismo. Então nós temos que saber quem são as fontes de energia de cada uma dessas energias. Então tudo isso aqui vem por conta de quê? Dos alimentos. Os alimentos são fonte de matéria em ti, para o nosso organismo. Os alimentos são fontes de matérias em ti para a formação do nosso corpo físico, para a nutrição do nosso corpo. E esses alimentos, então, descem até a região do estômago, onde o estômago vai fazer a maturação, a transformação e o transporte desses alimentos, separando a parte pura da parte impura dos alimentos. A parte pura, juntamente com o baço, ele separa formando a energia Guti. Energia Guti. Tá? Pessoal, só lembrando aqui, quem quiser tirar os comentários aí, basta você ir aí na aba comentar, coloca o arroba e não envia. Tá? Só coloca o arroba e deixa. Ele vai desativar os comentários. Tá? Então, para quem sempre pede, professor, os comentários acabam atrapalhando um pouquinho. Digita o arroba, não envia, que os comentários serão desativados. E depois, se você quiser voltar para conversar alguma coisa, é só clicar nos comentários lá, onde envia os comentários, e eles já volta para você digitar, tá? Carla, não precisa enviar, só digita e espera, não precisa enviar, tá? Show? Vivendo e aprendendo novas manhas. Certo? Então, os alimentos são fontes de matéria em ti que chegam no estômago, tá? Que chegam no estômago e o baço, juntamente com ele, faz a maturação, a transformação e o transporte, separando a energia Guti, tá? Separando a parte pura dos alimentos. A parte impura, eles vão mandar para os intestinos, intestino delgado e intestino grosso, para que eles façam a fisiologia energética deles e eliminem as fezes. E tem eliminação das fezes. A parte líquida, eles mandam para quem? Para a bexiga, para eliminar a urina. Professor, mas o tema o senhor falou que seria a importância do sono nas emoções. Calma. Se nós não entendermos isso aqui, tá? Dificilmente nós vamos conseguir compreender melhor o processo dessa limpeza que vai acontecer, inclusive lá no sistema nervoso central. Tá? Então, essa parte pura, que é a energia Guti, ela é fonte de matéria yin, energia primária. E essa matéria yin agora, ela desce para onde? Lá para os rins, onde vai ser acrescido da energia Jin-Chi, que é energia ancestral. E aqui vai dar a formação do quê? Do sangue. Principalmente a parte branca, que está ligada ao sistema imune. Olha só. Se você quer entender ou atender um paciente que tem baixa imunidade, você tem que entender, inclusive, da interação dessas energias primárias para saber tratar. E saber mais ainda, saber avaliar melhor. Faz sentido isso para vocês? Tá? E essa parte branca, então, depois ela se acende, né, lá para o coração. Para o coração, né? Onde vai ser acrescida a parte vermelha do sangue. E aqui ainda nós temos quem? Os pulmões. Nós temos ainda os pulmões. Tá? Então, essa parte da energia ancestral aqui vai lá para o coração, onde vai ser acrescida a parte vermelha. E o sangue aquece. O sangue aquece.
para manter a temperatura homeostática do corpo. Tá? Aí o coração bombeia isso aqui para o pulmão, capta a energia Yang-Qi através da respiração. O pulmão devolve isso para o coração e o coração bombeia isso para o corpo todo. Bombeia esse sangue para o corpo todo. Só que nós precisamos entender que aqui, né, o coração ele é uma bomba que move o sangue. E como que ele faz para mover o sangue? Através dos batimentos. Através dos batimentos. E nós sabemos que o coração é uma central, né, de interferência emocional. É uma central de interferência emocional. Então todas as nossas emoções são sentidas pelo coração. São sentidas por essa central. Tá? E toda vez que nós temos alguma alteração emocional durante o dia, tá? Toda vez que nós temos uma alteração emocional durante o dia, o coração vai imprimindo, vai bombeando o sangue, e quando ele bombeia o sangue, ele imprime as emoções no sangue. Ele bombeia o sangue e imprime no sangue as emoções. Imprime no sangue as emoções. Olha que lindo. Olha que lindo. Porque isso aqui vai fazer muito sentido hoje à noite quando eu estiver dando aula da jornada. Entenderam por que eu tinha que falar das 3 energias primárias para falar das emoções? Certo? Então, o coração vai bombeando esse sangue para o corpo e imprimindo nele as emoções. Imprimindo nele as emoções. E esse sangue, então, ele vai para o sistema nervoso central e também é bombeado para o corpo. Para o corpo. Quando ele nutre o corpo, ele está levando a nutrição energética de energia Yang-Qi, que é o oxigênio, de energia Gu-Qi, que é a energia pura dos alimentos, de energia ancestral, que é a energia Jin-Qi, para nutrir todas as células, fazer o metabolismo. Tá? Mas quando o coração bombeia o sangue para o sistema nervoso central, ele vai atuar lá promovendo a racionalização e a conscientização das emoções. Então, até aqui, as emoções eram sentidas. Quando ela chega aqui, elas são conscientizadas e racionalizadas. Conscientizadas e racionalizadas. Esse é o processo que vai gerar inteligência emocional. Esse é o processo que vai gerar inteligência emocional. Quando nós falamos da linha terapêutica de acupuntura na inteligência emocional, é sobre isso que nós estamos falando, sobre a racionalização e a conscientização das emoções. Tá? Porque se você não tem uma parte cognitiva capaz de trazer a racionalização, a conscientização, essas emoções vão chegar no sistema nervoso central, mas elas não vão ser decodificadas. Elas só vão gerar ainda mais estímulos para manter o desequilíbrio emocional. Então, se você tem medo, ele só vai gerando mais hormônios, mais neurotransmissores que vão gerar as alterações energéticas e físicas do medo. Certo? Mas quando nós temos a racionalização e a conscientização das emoções, isso aqui vai mudar. Isso aqui vai mudar. Isso aqui vai gerar uma nova cascata de hormônios e neurotransmissores de equilíbrio, de homeostase. Por isso que é tão importante ter inteligência emocional, saber reconhecer, saber conscientizar as emoções, saber ter um autoconhecimento, ter um autocontrole das emoções, que isso vai te deixar mais motivado, mais empático, ter mais espírito de liderança. Ter mais espírito de liderança. Tá? Tudo isso aqui, então, vai estar acontecendo segundo a segundo no nosso organismo. Assim como as emoções vão estar chegando segundo a segundo no nosso organismo.
Por isso que é importante nós entendermos não só das emoções, não só da racionalização, da conscientização das emoções, mas também saber do processo de limpeza, de dessensibilização. E isso então vai acontecer através, né, do ciclo circadiano. Então aqui, ó, nós temos o ciclo circadiano. Que nos mostra a interferência da energia Yin e da energia Yang. A energia Yin com a energia Yang. Agora, nós precisamos compreender que a energia Yang gera atividade. A energia Yin gera repouso, descanso. E isso aqui vai acontecer de qual forma? A energia Yang está mais ativa durante o dia, a energia Yin está ativa mais à noite. Então, se a energia Yang dá atividade e a energia Yin o repouso, nós precisamos coordenar isso aqui frente ao horário. Então, meio-dia é o pico que nós estamos mais ativos. Meia-noite, o pico que deveríamos estar mais em repouso. E aí, então, como vai funcionar isso? O nosso organismo ele segue uma fisiologia energética. Então, durante o dia, nós temos, né, um aumento da energia Yang para trazer a atividade, trazer o raciocínio, a concentração, os estudos, o trabalho. À noite, nós precisamos da energia Yin para trazer o repouso, a regeneração, a limpeza. E isso vai acontecer por um ciclo através da interação com o meio, o Sol. O Sol. Então, o Sol, quando ele começa a nascer, né? Quando o Sol começa a nascer, ele vem trazendo o aumento da energia Yang, trazendo o calor para ativar lá no sistema nervoso central, o cortisol, para nos deixar em atividade, para nos promover o trabalho, a concentração, os estudos. E esse cortisol então vai aumentando no decorrer do dia, até chegar lá meio-dia e ele começar a cair, né? O Sol começa a baixar até ele se pôr. E quando o Sol se põe, né, a iluminação da Terra começa a diminuir, essa iluminação começa a diminuir, começa a gerar uma interação maior lá no sistema nervoso central, ativando agora um outro hormônio chamado melatonina, que vai então promover o repouso, a regeneração, o descanso. Então aí, quando o Sol começa a baixar, começa a promover uma fisiologia energética no organismo, que o fígado então começa a atrair para ele esse sangue. O fígado começa a atrair para ele esse sangue. E quando o fígado atrai para ele o sangue, né, ele começa a promover um estímulo maior de produção de melatonina. E aí nós temos então o pico da melatonina, né, indo ali, à noite. Então, pico da melatonina indo até meia-noite começa a cair para trazer o despertar, e o pico do cortisol indo até mais ou menos meio-dia para trazer o excesso de atividade e depois começar a trazer o repouso. Tá? Trazer o repouso. E aí, então, é esse processo, esse ciclo, que vai trazer a limpeza. Através de quem? Do sono. Do sono. Agora, vocês vão começar a entender a importância do sono nessa limpeza energética. Nessa limpeza emocional. O porquê que o mundo hoje está extremamente doente emocionalmente. Então o fígado atrai o sangue para ele para fazer o quê? Essa regeneração, essa limpeza.
limpeza energética e emocional. Então aqui, todas as emoções que você vivenciou durante o dia, raiva, tristeza, preocupação, ansiedade, medo, insegurança, tudo que você vivenciou durante o dia, o fígado faz essa limpeza durante a noite. Através de quê? Através do sono. Lindo isso? Lindo isso? Exatamente, Karen. Porque tem pessoas que se sentem mais ativas no período da tarde e à noite. Seria inversão do yin e do yang? Sim. Inversão do ciclo circadiano. Inversão do ciclo circadiano. Mas por que isso acontece? Vamos entender por que isso acontece? Que era exatamente isso que eu ia falar agora. A conexão é tão grande que a linha que eu uso para explicar, vocês já vão começando a entender e as perguntas já vão surgindo nesse mesmo ritmo, tá? Exatamente. As doenças surgem exatamente dessa desarmonia. Tá? Então, hoje, nós temos um mundo extremamente tecnológico. Um mundo extremamente tecnológico. Um mundo onde a presença luminosa está ativa o tempo inteiro. Então, se você pegar lá os seus avós, seus bisavós, você já deve ter escutado essas histórias. Pra gente aqui isso é muito enraizado nos nossos familiares mais antigos, porque nós somos uma sociedade mais ruralista. Então a maioria dos nossos avós, dos nossos bisavós, moravam em fazendas, em chácaras. Então, naquela época, nem existia energia elétrica. Então era lampião. Então, ou seja, eles acordavam extremamente cedo, trabalhavam durante o dia e à noite não tinha energia elétrica, então eles iam dormir. Então eles dormiam 7 horas da noite. 6h30, 7 horas da noite, eles já tinham jantado e já tinham inclusive ido dormir. Mas lá para 5 horas da manhã eles já estavam em pé. Entendeu? Então eles pegavam o ciclo certo, que era o ciclo que, quando não tem iluminação na Terra, eles estão dormindo, trazendo a regeneração, trazendo essa limpeza. Agora, quando eles estão com o sol ativo, né, o dia está claro, eles estão em atividade. Percebe a importância desse ciclo? E aí, o que interfere nisso? O que interfere nisso é justamente a exposição à iluminação. Então, hoje nós temos iluminação elétrica em casa. Hoje nós temos, então, que à noite nós podemos ficar ativos, tem claridade. Nós acendemos a luz e temos uma claridade ali interferindo. Então, nós mantemos a atividade. Nós temos televisão, que nós podemos ficar assistindo algum programa, filmes, novelas, jornais, celular, que você pode ficar o tempo inteiro com o celular na mão, computadores. Então, a gente fica exposto à iluminação. E essa iluminação começa, então, a interferir nesse ciclo da melatonina. Jogando ele para quê? Jogando ele para muito mais tarde. Só que aí ele vai ter um pico muito menor. Por que vai ter um pico muito menor? Se você dorme, por exemplo, 1h da manhã e você acorda 8 horas da manhã, o sol já nasceu por volta de 6h30. Alguns locais, né, mais próximo da praia, nós temos o sol nascendo 5h30 da manhã. Então, essa claridade que já chegou no dia, já começa a inibir bastante ele. Então, o tempo de limpeza das emoções começa a ficar mais curto. E muita gente vai inibindo isso o tempo todo. Né? Cada dia mais exposição à tela. E já existem pesquisas que nos mostram que quanto mais cedo você dorme, antes da meia-noite, a cada hora dormida antes da meia-noite, é como se você estivesse dormindo 2 horas do sono fisiológico. Então, por exemplo, se você deita 10, de 10 até meia-noite, que dá 2 horas, é como se você estivesse dormindo 4 horas fisiológicas. Por isso que o descanso é melhor quando você dorme mais cedo.
Por isso que a limpeza das emoções acontece melhor quando você dorme mais cedo. E a cada hora que você dorme após a meia-noite, ela é considerada como 20 minutos de sono fisiológico. Então, se você dorme 1 hora da manhã e acorda 5, você dormiu 4 horas. Mas, energeticamente, é como se você tivesse dormido 1 hora e 20. Fisiologicamente, é como se você tivesse dormido apenas 1 hora e 20. Então, não deu tempo de você fazer o seu ciclo de limpeza energética e emocional. E aí eu pergunto para vocês, como está o sono da nossa população hoje em dia? Como está o sono da nossa população durante o dia? Como está, né, as emoções da nossa população durante o dia? Então, quando nós falamos de sono versus emoções, vocês conseguem entender o porquê que estamos em uma sociedade doente mentalmente, doente emocionalmente? O porquê que faz tanto sentido você ter segurança para tratar as emoções do seu paciente? Nos consultórios de vocês, me responde aí, está chegando muita gente com patologias emocionais? Que tem crises de ansiedade, que tem síndromes do pânico, que tem preocupações, que tem depressões, que tem euforias, que tem insegurança, que tem raiva, mágoa, rancor. Tem ou não tem? Tem demais. Estamos vivendo a era de uma pandemia emocional. Nem falo mais de pandemia do coronavírus. Mas uma pandemia de doenças emocionais. Uma pandemia de doenças mentais. E o número de suicídios, o número de crises de ansiedade, a interferência, o aumento do uso de psicotrópicos, o número de consultas com psiquiatras. E eu não estou falando contra eles. Só estou mostrando dados. Do quanto isso tem aumentado, do quanto isso tem acometido os nossos pacientes. E às vezes, nós como acupunturistas, o paciente chega pra gente para tratar o físico. O paciente geralmente chega para nós para tratar a dor lombar, para tratar a enxaqueca, para tratar a cefaleia, para tratar uma dor no ombro, para tratar uma dor no pé, nossa, tá travado hoje, hein? Para tratar uma insônia. É para isso que eles nos buscam. Mas nós sabemos o quê? Nós sabemos muito bem que todos esses fatores têm questões emocionais por trás. Então, o acupunturista fora da curva, o acupunturista da nova era, é o acupunturista que trata as emoções do paciente. Que ele sabe, que ele tem segurança para tratar essas emoções. Por isso que hoje à noite começa as aulas da jornada acupunturista que trata as emoções com segurança. Se você ainda não fez sua inscrição, corra e faça. Convide seus colegas. Hoje, 8 horas da noite, teremos nossa primeira aula ao vivo para que vocês possam entender muito melhor ainda isso aqui. Para que vocês possam entender muito melhor isso aqui. Para que vocês possam ajudar pacientes que chegam a todo momento no consultório de acupuntura com doenças emocionais. Com quadros de patologias emocionais. Faz sentido isso para vocês? Isso acontece também no consultório de vocês ou é só no meu? Os pacientes de vocês estão nesse nível? Ou só acontece comigo? As aulas ficarão disponíveis somente até domingo. Tá? Então nós teremos uma aula hoje, uma aula quarta, uma aula quinta e uma aula domingo. A aula de domingo já não fica salva. Porque elas ficam disponíveis somente até domingo. Então você tem que assistir todas. Assista o quanto antes, porque vai fazer muito sentido na sua cabeça.
para você ter segurança, para você saber tratar as emoções do seu paciente. Aí, sim, faz sentido, também tenho pacientes. Nossa, acho que em todos os consultórios. Está no mundo. O mundo está passando por uma crise de patologias emocionais. E o acupunturista que estiver preparado, estamos chegando no final do ano já. Amanhã nós já entramos nos últimos 60 dias, nos últimos 2 meses desse ano. Chegou a hora de você estar preparado para que ano que vem você já possa trabalhar esses pacientes de forma segura, entregando para eles o melhor resultado. Se você entrega para eles o melhor resultado, eles vão ter que te indicar para mais pessoas. Seu consultório lota. Aí, a Jaqueline. Tive que fazer parceria com um psicólogo. E é isso aí. Você indica para o paciente para o psicólogo, ele te indica. Você faz parceria com o psiquiatra, você indica o paciente para ele te indica. E isso vai crescendo. Por quê? Porque tem muita gente precisando. Aí eu quero te ensinar como você vai promover a racionalização e a conscientização das emoções, trazendo um autoconhecimento para o seu paciente, para que ele possa ter um autocontrole das emoções e ele tenha o quê? Inteligência emocional. Para que ele saiba lidar com as emoções dele e essas emoções não gerem desequilíbrios energéticos e físicos. Esse evento de hoje, que começa hoje, o Jornada Acupunturista que trata as emoções com segurança, é um evento extremamente oportuno. E um evento que veio a calhar nesse momento para nós tratarmos os nossos pacientes. Tá? Aguardo vocês. Faça a sua inscrição, o link está lá na bio, tá? Começa hoje, 8 horas da noite, tá? Para quem já fez a inscrição, vai chegar um e-mail com o link da aula, tá? Chega um e-mail agora cedo com o link da aula, mais tarde eu mando outro e mando também dentro dos grupos de inscrições que vocês fizeram lá, tá? Então mais tarde, lá para as 4, 5 horas da tarde, eu mando para vocês o link falando para vocês já entrarem, já deixaram o seu like, já mandaram uma mensagem de otimismo. A energia desse evento é outra do Café com Acupuntura. É um evento extremamente com energia boa, com energia de evolução profissional, de evolução pessoal. É um evento de alto nível. Tá? O Café com Acupuntura aqui é para trazer a solidificação das ideias. O Jornada Acupunturistas que trata as emoções com segurança é um evento para te levar a um outro patamar. Tá? Então aguardo vocês hoje às 8 horas da noite. E então, o fígado faz essa limpeza energética e emocional. E o fígado, então, precisa se limpar. E como o fígado se limpa? O fígado se limpa mandando esse sangue para o útero, para eliminar essas emoções que ele limpou através da menstruação. Então, por isso que avaliar as emoções do seu paciente, avaliar, o seu paciente, você vai precisar passar pela avaliação da menstruação desse paciente. Para saber como que está o sangue, como que está esse fluxo, as cólicas. E isso vai permitir com que você compreenda o nível de toxicidade dessa paciente. Então, por exemplo, aqui, sangue vermelho, escuro, com presença de coágulos, com muitas cólicas, mostra que o fígado está limpando muitas emoções e mandando esse sangue tóxico para o útero para serem eliminados no ciclo menstrual. Então aqui é um processo de limpeza. Limpeza de quem? Inclusive das emoções. Aí vem aquela pergunta master, Ah, professor, e as mulheres que não menstruam mais? Que retiraram o útero, que entraram na menopausa, que usam anticoncepcionais, que emendam cartelas e não tem processo menstrual, que usa Dilmirena e que não tem processo menstrual. Como vai fazer essa limpeza delas? Da mesma forma que o homem. O homem também tem essa limpeza, mas através de quem? Suor.
Do suor. Através da fisiologia energética do suor. Por isso que aqui a atividade física aeróbica, tá? Aeróbica para trazer suor é importante. É importante. Trazer o suor para fazer essa limpeza. Então, se a sua paciente está na menopausa, ou se não tem processo menstrual, ou retirou o útero, e ela não faz atividade física, isso acaba prejudicando a intoxicação mental e emocional. Então, quais são os processos que fazem a limpeza das emoções no nosso paciente? Primeiro, sono. Segundo, menstruação para as mulheres. Terceiro, suor. Então, se você não dorme bem, se você não tem uma boa qualidade do sono, se a sua menstruação ela é interrompida e se você não promove atividade física aeróbica, você está ficando intoxicado mentalmente. Intoxicado mentalmente. E essa intoxicação mental começa a gerar lá no seu organismo uma devolução do sangue durante o dia, quando o sol nasce, para o coração bombear esse sangue para todo o corpo, chegando onde? Lá no sistema nervoso central, com o quê? Com resquícios das emoções que você vivenciou durante o dia anterior. Com resquício das emoções que você vivenciou durante o dia anterior. Isso faz com que você, então, fique remoendo as emoções. E esse padrão de emoções contínuas começa a gerar uma alteração, uma sensibilização no sistema límbico, gerando alterações energéticas que vão comprometer o seu Zangfu, tá? Que começa a comprometer o seu Zangfu, seus órgãos e as suas vísceras, gerando uma alteração patológica. Patologia física. Dor lombar, dor de cabeça, dor na coluna, dor no pé, dor no ombro, dor no quadril. Olha só o nível das perguntas. E o paciente que tem hiperidrose? Então ele não terá alterações emocionais? Isso seria uma alteração do coração? Sim, Adriano. É uma alteração do coração, porém é um excesso de intoxicação mental. Então já é um efeito rebote. Não é que esse suor da hiperidrose está gerando nele uma limpeza das emoções. Ele só está extrapolando essas emoções que não saem através da atividade física aeróbica. Porque para fazer essa limpeza emocional através do suor, tem que ser através da atividade física aeróbica, da contração e do relaxamento dos músculos, que vão promover um aumento do calor mecânico para trazer esse suor. Agora, a hiperidrose acontece não por um efeito mecânico, mas por um efeito mental, de um excesso de pensamento que gera um excesso de ansiedade, que gera um excesso de frequência cardíaca, que gera um excesso de calor no organismo. Um calor tóxico que precisa sair através do suor na hiperidrose. Faz sentido para você? Faz sentido? Então, o paciente com hiperidrose, ele não tem um processo de limpeza maior das emoções. Ele tem um processo de limpeza pior das emoções. Por quê? Porque o excesso de ansiedade geralmente vai prejudicar o principal fator de limpeza das emoções dele, que é o sono. Entendeu? Então, esse paciente de hiperidrose, possivelmente ele não dorme bem. Então, ele está extremamente intoxicado. Que aula maravilhosa. Professor, vai estar no Telegram? Sim. Assim que eu terminar aqui, eu tiro foto do quadro e posto para vocês no Telegram lá. Para ficar arquivado para vocês assistirem depois, compartilharem. Faz sentido? Então, pessoal, esse é o processo
Esse é o processo. E é por isso, então, que quando nós usamos os protocolos do curso de inteligência emocional, né, a linha terapêutica do curso de inteligência emocional, nós estamos promovendo essa racionalização, essa conscientização das emoções lá no sistema nervoso central para que ocorra essa limpeza. Então, por isso que nós falamos muito que quando nós usamos os protocolos, o paciente geralmente reverbera. Reverbera como? Ou prejudicando o sono, ou tendo alteração menstrual, ou tendo uma hiperidrose, ou um excesso de suor durante a noite. Já tive pacientes, inclusive foi em um dos cursos presenciais que nós tivemos, a paciente fez, né, a aluna fez o protocolo dentro do curso, porque dentro do curso eu recomendo que todos os alunos sejam submetidos aos protocolos para você entender como acontece isso em você, para que você também possa ter um autoconhecimento. Ela fez o protocolo, né, fez essa linha terapêutica do curso de inteligência emocional, e no outro dia ela chegou para o curso e falou: professor do céu, eu não sei o que aconteceu. Eu não sou de suar, mas durante a noite eu tive um excesso de transpiração tão grande, mas tão grande, que eu molhei, eu encharquei toda a minha roupa, todo o meu pijama, e tava com um cheiro tão forte, mas tão forte, que eu tive que jogar o meu pijama fora. Eu preferi jogar, eu não consegui lavar o tanto que estava com um cheiro forte. Joguei o pijama fora. Por quê? Porque é um processo de limpeza. Olha quantas emoções poderiam estar estagnadas, paralisadas ali dentro da paciente. E quando nós usamos essa linha terapêutica, nós promovemos uma dessensibilização dessas emoções. Então, pacientes que às vezes tinha 10, 12 anos que não menstruava mais, tem um escape. O paciente às vezes piora aquela noite de sono, mas por quê? Porque tem muita toxicidade para ser limpada. Mas depois ele melhora a qualidade do sono para fazer essa limpeza. O paciente tem um quadro de muito suor. Percebem? O quanto a acupuntura é possível fazer um processo de limpeza energética e emocional nos nossos pacientes? O paciente com hiperidrose estaria perdendo dinheiro? Sim, ela estaria perdendo parte dos líquidos orgânicos para resfriar o corpo. Se isso se prolonga, gera o estado patológico. Fez sentido para vocês? Essa aula foi de explodir a mente? Explodiu a mente aí? Foi incrível, né? Incrível. Olha, tudo isso aqui faz parte do que eu vou explicar hoje à noite, tá? Lógico, hoje à noite é um conteúdo extremamente aprofundado para que você possa compreender muito melhor essa racionalização, essa conscientização das emoções lá no sistema nervoso central, como que isso vai acontecer, como que a acupuntura vai promover isso, tá? Para definitivamente vocês terem resultados eficientes, promover inteligência emocional e muito mais, né? Ter o tratamento dos seus pacientes com segurança, tá? Então aguardo vocês hoje às 8 horas da noite, tá? O link está lá na minha bio, corra lá, faça a sua inscrição, convide seus colegas. Mais tarde eu mando para vocês o link da aula. Para quem já fez a inscrição antes, já recebeu por e-mail também. Hoje, 8 horas da manhã, nós mandamos os e-mails, tá? Com o link da aula. Mas as aulas também chegarão para vocês no grupo de WhatsApp mais tarde, tá? Aguardo vocês, convide seus colegas. Hoje a noite promete. Aliás, essa semana promete de conhecimento. Então aguardo vocês, foi incrível, muito obrigado pela participação de todos vocês, tá? O link, Tânia, vai ser enviado nos grupos de WhatsApp. Então faça a sua inscrição lá, você vai entrar num grupo de WhatsApp, nós vamos mandar o link lá, tá? Qualquer dúvida, depois vocês me chamam também no direct, tá? Qualquer dúvida, estou sempre à disposição no direct. Se você tem um caso clínico que queira que a gente discuta, pode mandar, tá? A partir de amanhã eu volto para as discussões de casos clínicos, tá? Foi incrível essa pausa nos casos clínicos hoje para explicar a importância do sono nas emoções, tá? Isso vai trazer um momento para você entender o seu paciente muito melhor, tá? Aguardo vocês hoje à noite e até mais. Tchau, tchau, pessoal.